Tudo começou na Alemanha dos anos 1930, em um país que sonhava com um carro do povo. A ideia parecia simples: um automóvel acessível, barato de manter e que qualquer trabalhador pudesse dirigir. Mas por trás desse projeto existia uma das histórias mais complexas do mundo automotivo. Adolf Hitler desejava criar o carro ideal para o cidadão alemão. E para isso convocou o engenheiro Ferdinand Porsche. Assim nasceu o projeto que daria origem ao Fusca, um carro pequeno, com motor traseiro, e uma promessa de liberdade sobre 4 rodas. Só que essa promessa seria adiada, pois o mundo mergulhava na Segunda Guerra Mundial, e o carro do povo se transformaria em veículo de guerra. Durante o conflito, as fábricas da Volkswagen foram quase destruídas, e o sonho parecia acabado. Mas após a derrota da Alemanha, os britânicos descobriram o projeto esquecido e decidiram retomá-lo. O major Ivan Hearst acreditava que aquele carro simples poderia ajudar a reconstruir o país. Em 1945, nascia oficialmente o Volkswagen Type 1, que logo ganharia o apelido carinhoso de Beetle, ou simplesmente Fusca. Ele era diferente de tudo: econômico, resistente e incrivelmente confiável. Enquanto outros carros quebravam nas estradas, o Fusca seguia firme. Foi assim que ele começou sua jornada de conquista mundial. Em poucos anos, o Fusca cruzou fronteiras. Dos campos da Alemanha às ruas da América, ele conquistava o mundo com seu formato único e som inconfundível. No Brasil, ele desembarcou ainda na década de 1950 e rapidamente virou febre. Em 1959, a Volkswagen iniciou sua produção em São Bernardo do Campo, e o pequeno carro ganhou o coração dos brasileiros. O Fusca era o carro da família, do trabalhador, do estudante. Barato, resistente e fácil de consertar, ele se adaptava às ruas esburacadas e às estradas de terra do país. Era o carro que te levava ao trabalho, ao interior, à praia e de volta para casa sem nunca reclamar. Na década de 1970, o Fusca dominava o Brasil. Era o carro mais vendido do país por anos seguidos. Estava nas novelas, nos comerciais de TV e em cada esquina das cidades. Seu ronco grave e marcante era parte da trilha sonora nacional. Alguns o chamavam de besouro, outros de baratinha. Tinha quem dissesse que era feio, mas ninguém duvidava de sua força. O Fusca era praticamente indestrutível. Andava mesmo sem óleo, subia morros, enfrentava enchentes e sempre chegava ao destino. Por isso virou o primeiro carro de milhões de brasileiros, um símbolo de conquista e liberdade. Mas toda lenda enfrenta o tempo. Em 1986, a produção do Fusca foi encerrada. O país via o fim de uma era e as ruas pareciam mais vazias. Porém, a paixão pelo Fusca nunca desapareceu. Ele virou objeto de coleção, ícone de nostalgia e peça de memória nacional. E em 1993, algo inesperado aconteceu. O então presidente Itamar Franco ordenou a volta da produção. Nascia o Fusca Itamar. Mesmo sem grandes mudanças, o retorno emocionou o país. O povo via naquele carro mais do que um automóvel, via um pedaço da própria história. Hoje o Fusca é símbolo cultural. Presente em exposições, encontros e clubes de apaixonados, ele sobrevive ao tempo como um elo entre gerações. Muitos aprenderam a dirigir nele. Outros o herdaram dos pais. E há quem ainda use o mesmo Fusca de décadas atrás, rodando com o mesmo motor, a mesma alma. Ele aparece em filmes, músicas e sonhos. O Fusca é um lembrete de que um carro pode ser muito mais do que um meio de transporte. Ele é uma parte viva da história humana. Curiosamente, o Fusca influenciou diversos outros modelos, da Brasília ao moderno New Beetle. E mesmo com o avanço da tecnologia, carros elétricos e inteligência artificial, ele ainda está nas ruas, desafiando o tempo. O motor boxer refrigerado a ar, simples e durável, continua rugindo em garagens, encontros e trilhas. Ele não precisa de telas, sensores ou computadores. Precisa apenas de uma chave, um motorista e vontade de seguir. Mais de 21 milhões de unidades foram produzidas ao redor do mundo. Cada uma com sua própria história, suas marcas e memórias. Em Águas de Lindóia, São Paulo,
acontece a maior concentração de Fuscas do mundo. Um mar de cores, sons e histórias que mostram que esse carro nunca morreu. Ele apenas mudou de forma, passando de símbolo de economia a símbolo de amor. O Fusca é prova de que a verdadeira grandeza está na simplicidade. Ele não foi o mais rápido nem o mais tecnológico, mas foi o mais fiel. Um companheiro que cruzou décadas e gerações. Enquanto o futuro aponta para carros elétricos e autônomos, o Fusca continua lembrando que dirigir é sentir, viver, e não apenas se locomover. Se você também tem uma lembrança com um Fusca, conta aqui nos comentários, porque quase todo Fusca tem nome, e toda a história que começa com ele nunca termina. Se você gosta de conhecer as lendas do asfalto e quer continuar nessa viagem pelas maiores histórias sobre 4 rodas, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui cada motor tem uma história, e cada história faz o coração acelerar.